Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Viana, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Shekinah, localizada em São Sebastião, Brasília DF, presidida pelo pastor João Costa. E nesta hora quero vos trazer um resumo da Escola Bíblica Dominical deste domingo, que tem como tema um novo homem em Jesus Cristo. Lição de número 13, 29 de março de 2020. O texto áureo nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. E a verdade prática, a salvação em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um trimestre de nossa Escola Bíblica Dominical. Durante esse trimestre, tivemos a oportunidade de estudar a obra da criação. O homem, imagem e semelhança de Deus. Estudamos, portanto, o plano de Deus para a raça humana, sua origem, sua queda e sua redenção. Redenção, este é o tema central de nossa última lição, o novo homem em Jesus Cristo. A lição deste trimestre foi organizada pelo autor, o pastor Claudionor de Andrade, em 3 tópicos principais. Primeiro tópico, o ser humano, sua criação a partir de um ato soberano da Trindade Divina, bem como sua vida e relacionamento com o Pai antes da queda. No segundo tópico, nós vimos o ser humano depois da queda ocasionada pelo livre-arbítrio concedido por Deus ao homem. E no desenrolar desse tópico, nós vimos o homem se afastar de seu Criador e dos seus propósitos. Entretanto, o Deus Todo-Poderoso nunca desistiu do homem e, por isso, proveu-lhe salvação. No terceiro e último tópico, estamos vindo se descortinar a promessa da salvação e como se constitui a vida do ser humano após o cumprimento desta promessa em sua vida. E é exatamente disso, salvação, que trata a lição deste domingo. O autor de nossa lição inicia com uma pergunta instigante: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É claro que do ponto de vista humano, não, em hipótese alguma. Entretanto, ao aceitar a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ao aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, este homem nascido em pecado e contaminado pelo vírus do pecado, torna-se uma nova criatura. Recebe um novo coração e uma mente transformada, passa desta forma pelo milagre do novo nascimento. Esse novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, como foi o primeiro Adão. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus, como nos afirma João no capítulo 1, versículo 12 e 13 do seu Evangelho. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
O apóstolo Paulo traduz esta revelação de João em sua segunda carta escrita aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, dizendo: assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Desta forma, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Este novo homem é nascido de Deus, é nascido da água e é nascido do Espírito Santo. É nascido de Deus, porque esse novo nascimento implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Ao nascer de novo, o homem experimenta uma comunhão plena com o Pai Celeste. A mesma comunhão que Adão tinha antes da queda. Porque não é isso que Paulo afirma em sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15 e 16? Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas este novo homem nascido de Deus também é nascido da água. Este nascimento é simbolizado pelo batismo nas águas, que, se devidamente observado, é claro, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual. Entretanto, o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Pois Marcos, no capítulo 16, verso 16, diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Sabemos e afirmamos que o batismo em águas não salva, mas é um ato de obediência, pois se a fé é a recepção interna de Cristo, o batismo é o testemunho externo desta fé. Por fim, queridos, mas não menos importante, este novo homem, nascido de Deus, nascido da água, também é nascido do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. A regeneração ou o novo nascimento só é possível através do Espírito Santo na vida do pecador arrependido, porque é o Espírito Santo quem opera o novo nascimento. Conforme João, no capítulo 3, versículo de número 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Somente a partir desta ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas capítulo 6, versículo 15, Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de justiça e pecado. Por isso, este novo homem precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. E este novo status chama-se justificação pela fé. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão e muito mais do que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. De pecador para santo, de morto para vida, para vivo em Cristo Jesus, de perdido, mas agora com um passaporte para as mansões celestiais. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 nos diz: e
E é o que alguns têm sido. Mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé. Mas a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, conforme nos escreve Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, ao contrário da regeneração e da justificação, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Cremos que no exato momento de nossa conversão, nós, outrora pecadores, mas agora arrependidos, passamos a ser vistos não apenas como justos, mas também como santos, por Deus e pela igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 nos diz: a igreja de Deus que está em Corinto, e por que não dizer a igreja de Deus que está em São Sebastião, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, e por que não dizer Senhor de vocês e nosso e meu. Desta forma, amados, acredito que já podemos responder a pergunta que foi feita no início de nossa aula. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? A resposta é sim. Pois no momento de sua conversão, e só neste momento, o homem torna-se posicionalmente santo. Entretanto, ele não permanece nessa condição, a não ser, claro, que seja imediatamente arrebatado. E então esse homem irá se submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E eu vos afirmo que isto somente na glória. É importante destacar que o novo homem ou este novo homem é impossível sem um processo de santificação. Quanto mais nos santificamos a partir da leitura da palavra, da oração, da consagração, do jejum, do investimento na nossa vida espiritual, vindo à escola bíblica dominical, aos cultos, fazendo missões, contribuindo com a obra de Deus, nos tornamos como o Senhor Jesus, pois somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como uma vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 nos diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora, se ao longo da nossa jornada espiritual pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e de toda a impureza. Concluímos fazendo uma leitura da conclusão elaborada pelo pastor Claudianor de Andrade, que nos diz: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nossa vida em Jesus é um presente de Deus. E,
Quando do arrebatamento da igreja, e quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo número 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. E que o Senhor vos abençoe e nos conceda que, pela sua graça, no próximo domingo possamos estar novamente juntos em um grande coral, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque a Ele seja a glória, o louvor e toda adoração para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.